Você passa pela porta e alguma coisa muda. Talvez já nem repare, porque acontece sempre e acontece há anos, mas há algo no seu corpo que muda entre a casa e a garagem. Os ombros descem, o maxilar solta, a respiração fica mais funda sem você decidir respirar mais fundo. Sua mulher diria que você relaxa, mas não é bem isso. Você não relaxa, você chega. Existe uma versão sua que só existe neste espaço e é nela que você mais confia. Não a do escritório, não a da mesa do jantar, tentando achar a coisa certa para dizer. Não a que passa o dia em 100 pequenas negociações, a da garagem. Aquele cujas mãos sabem exatamente para onde ir e cuja mente para de ensaiar, rever e duvidar de si mesma no instante em que cruza a soleira. Se alguém perguntasse onde você mais se sente você mesmo, apontaria para este espaço e não conseguiria explicar por que sem soar como se houvesse algo errado com o resto da sua vida. Há um nome para o que este lugar faz com você, e ele explica mais do que você imagina. Isto não é fuga, nem evasão de avental de oficina. Há algo de muito específico, até arquitetônico, acontecendo entre a porta e a bancada, e tem menos a ver com o que você deixa para trás e mais com o que o próprio espaço oferece. Algo que nenhum outro lugar da sua vida oferece. Um sociólogo chamado Ray Oldenburg passou anos estudando um conceito a que chamou terceiro lugar. Ele percebeu que as pessoas precisam de 3 tipos de espaço para funcionar. O primeiro lugar é a casa. O segundo é o trabalho. Ambos vêm com papéis, expectativas, encenações. Em casa você é marido, pai, companheiro. No trabalho você é empregado, colega, uma função num organograma. Nos 2 espaços, exigem de você uma versão de si mesmo de que os outros precisam. Oldenburg concluiu que quem vive melhor tem um terceiro espaço. Um lugar que não é casa nem trabalho, onde os papéis se dissolvem e a pessoa por baixo deles pode simplesmente existir. Durante décadas, esses terceiros lugares foram barbearias, pubs, centros comunitários. Espaços onde um homem podia sentar-se sem título nenhum e ser reconhecido por quem era, não pela função que cumpria. A garagem, para o homem que trabalha com as mãos, tornou-se o último terceiro lugar sobrevivente num mundo que eliminou quase todos os outros. Não é casa. As regras da casa não valem aqui. Não é trabalho. Ninguém mede produção. É o espaço onde os papéis se desprendem e o eu que fica é o mesmo que já estava ali antes de lhe darem esses papéis. O cheiro de madeira cortada e óleo de máquina, o silêncio particular de um espaço sem ecrã, notificação ou calendário que pertença a mais de uma pessoa, o peso de uma ferramenta familiar na mão que a segurou tantas vezes que a pega já se moldou aos dedos. Os neurocientistas têm um termo para o que o seu cérebro faz quando não está a fazer nada de específico. Chamam-lhe rede de modo padrão. É o conjunto de regiões cerebrais que se ativa quando você não está focado numa tarefa, quando está parado no trânsito, deitado na cama ou numa reunião que não exige toda a sua atenção. É aí que o cérebro revê, repete, ensaia, preocupa-se, planeia, arrepende-se. É a voz na sua cabeça que lhe lembra a coisa errada que disse ao jantar, o e-mail que devia ter escrito de outra maneira, a decisão de que não tem certeza e a conversa que anda a evitar. Durante a maior parte do dia, essa rede está ligada, está alta, está a passar a banda sonora de tudo o que ficou por resolver na sua vida. A garagem desliga, não em parte, não aos poucos. Os investigadores já documentaram que o trabalho manual focado, do tipo que exige coordenação entre mão e olho, raciocínio espacial e ajuste em tempo real, suprime a rede de modo padrão com uma eficácia que poucas atividades igualam. O cérebro não consegue, ao mesmo tempo, manter o ciclo da preocupação e guiar um formão ao longo de uma linha de lápis. Tem de escolher. E na garagem, escolhe o formão. O silêncio que vem depois não é ausência de pensamento. É a ausência do tipo específico de pensamento que o vem desgastando desde que o despertador tocou esta manhã. O alívio que sente ao entrar na garagem não é emocional, é neurológico. Finalmente, o seu cérebro pode parar de narrar e começar a fazer. Uma plena de mão pousada na bancada, com a lâmina mal visível acima da base. A roda de ajuste em latão apanhando a luz de cima. A antecipação, física e concreta, do primeiro passe sobre uma tábua ainda intacta. Há uma camada mais funda que uma psicóloga chamada Daphna Oyserman ajuda-se a explicar. No trabalho dela sobre motivação baseada na identidade, ela descobriu que as pessoas não apenas têm identidades, elas agem a partir delas. Quando um comportamento combina com quem você acredita ser, ele parece sem esforço, natural. Eu sei que sua esposa não entende por que você passa tanto tempo na oficina. Vai para a garagem de novo? Para que mais uma ferramenta? Ela fala isso porque para ela, a oficina é o lugar que te rouba dela. Para você, é o seu santuário. O único lugar onde você se sente em paz. E é isso que gera cada briga e cada silêncio quando você volta para dentro. Mas e se a oficina parasse de ser o problema e virasse o presente? Por isso a gente criou o desafio 21 dias.
Faça sua esposa amar sua oficina. 3 semanas. 3 projetos feitos com as suas mãos. Em 21 dias, o seu santuário vira o lugar favorito dela também. Acesse o primeiro link na descrição ou escaneie o QR Code. Certo. Quando não combina com a sua identidade, ele exige esforço, força de vontade. O controle consciente sobre algo interno que diz isso não sou eu. O escritório exige esforço não porque o trabalho seja difícil, mas porque a identidade que você encena ali talvez não seja a que sente como real. A reunião consome energia não porque o conteúdo seja pesado, mas porque a versão sua que se senta nela é uma atuação. E atuar custa energia. A garagem não exige atuação. Não há plateia, não há papel. Há só o trabalho. E esse trabalho se liga a uma identidade formada muito antes do cargo, da hipoteca e da agenda compartilhada. A identidade que nasceu na primeira vez em que alguém pôs uma ferramenta na sua mão e você sentiu, sem palavras e sem análise, é para isso que eu sirvo. A garagem não faz você se sentir você mesmo. A garagem é o único cômodo da sua vida em que você pode ser o eu que todos os outros cômodos pedem que você deixe de lado. Serragem sobre o piso de concreto. O desenho dela, não aleatório, mas se abrindo em arcos a partir da serra, registrando a direção e a profundidade de cada corte feito naquela tarde. Um registro que ninguém vai ler. Um registro que existe assim mesmo. A soberania desse espaço importa mais do que a maioria imagina. Na maior parte das casas, todo cômodo é território negociado. A sala reflete uma estética compartilhada. A cozinha se organiza por consenso ou concessão. O quarto pertence aos dois. Os horários do banheiro são coordenados. As paredes são pintadas em cores discutidas. Os móveis foram escolhidos por um processo que envolveu 2 opiniões e, quase sempre, um meio termo. A garagem é o único cômodo cuja arrumação nunca foi negociada. Ninguém pede desculpa pelo cheiro dela. Sua organização segue uma lógica que faz sentido para uma pessoa só, e não precisa fazer sentido para mais ninguém. O painel de ferramentas é disposto pela frequência de uso, ou pelo tamanho, ou pelo projeto, ou por algum sistema que o dono saberia explicar, mas nunca precisou, porque ninguém jamais perguntou. Essa soberania não tem a ver com domínio nem egoísmo. Tem a ver com a necessidade neurológica de um espaço em que as regras não sejam herdadas nem negociadas, mas criadas por quem o ocupa. Um espaço cuja temperatura, luz, som e cheiro não sejam fruto de concessão, mas de escolha. Uma vida estruturada quase toda em torno da coordenação com os outros, a garagem é o último cômodo que pertence a uma só mente. E essa mente precisa disso como os pulmões precisam de um lugar com ar. Tire o ar e os pulmões protestam. Tire a garagem e algo no homem protesta do mesmo jeito, em silêncio, com urgência, num registro que só ele escuta. O clique da luminária de oficina acendendo, o zumbido do tubo fluorescente ganhando força, o modo como a luz cai sobre a bancada, plana e uniforme, revelando cada risco, mancha e marca de queimado que, juntas, compõem a biografia de cada projeto que passou por este espaço. Um pesquisador chamado Matthew Crawford, que saiu de um cargo dirigindo um centro de estudos para abrir uma oficina de motos, escreveu algo que a garagem entende melhor do que qualquer escritório jamais entenderá. Ele defendia que trabalhar com as mãos num mundo que desvaloriza cada vez mais o trabalho manual não é um passo atrás. É uma forma de resistência. A economia moderna valoriza a abstração. Valoriza quem gerencia a planilha mais do que quem constrói a coisa que a planilha descreve. Valoriza a reunião sobre o projeto mais do que o projeto em si. A garagem inverte essa hierarquia. Na garagem, a única coisa que importa é se a junta ficou firme, se a superfície está lisa, se a lâmina está afiada, a medida está certa e aquilo que você está construindo faz o que deve fazer. Não há reunião sobre a junta, não há e-mail sobre a superfície. O trabalho fala por si, e fala de forma direta, e essa franqueza é exatamente o que seu sistema nervoso desejou a semana inteira num mundo que se comunica por camadas de abstração, desvios e mensagens cuidadosamente escritas, que ninguém quer dizer por completo. A garagem fala em madeira e aço, e madeira e aço não floreiam, não relativizam, não mandam um e-mail depois esclarecendo o que quiseram dizer, são ou não são, a junta segura ou não segura. E a clareza desse binário, numa vida cheia de ambiguidade, vale mais do que o cômodo que a abriga. Há quem tenha a esposa que percebeu que ele vai para a garagem toda noite depois do jantar, mesmo quando não há projeto nenhum. Ele se senta no banco ao lado da bancada, às vezes amola alguma coisa, às vezes rearruma a gaveta das ferragens que não precisava ser rearrumada, às vezes só fica ali. Ela perguntou uma vez, com cuidado, do jeito que se faz uma pergunta quando não se sabe se quer mesmo a resposta. Ele disse que simplesmente gosta dali. Ela não insistiu. Com os anos começou a notar o padrão com mais clareza. Nas noites em que ele não vai para citar a garagem, dorme mal, fica mais seco com as crianças.
Está presente, mas não chegou por inteiro, como se os últimos 10% dele ainda estivessem em outro lugar. Nas noites em que passa 20 minutos na garagem, mesmo sem fazer nada, volta mais leve, mais paciente, mais disposto a sentar no sofá e ver algo de que não gosta, porque assistir não é a questão. A questão é estar perto. Ela passou a mandar que ele fosse para a garagem do mesmo jeito que outras esposas mandam o marido sair para correr. Não porque quisesse vê-lo longe, mas porque queria de volta a versão dele que a garagem devolve. A versão que a casa, com todas as suas negociações e todo o seu amor, não consegue produzir sozinha. Há outro que tentou explicar isso a um amigo que não trabalha com as mãos. A versão do amigo era um barco de pesca. 3 horas na água, sozinho, sem pegar nada. O amigo entendeu na hora. O meio é outro, mas o mecanismo é idêntico. Um espaço que pertence a uma única mente. Uma tarefa que ocupa as mãos sem exigir linguagem. Um silêncio que não é vazio, mas cheio daquele nada específico de que um cérebro saturado precisa para se recuperar. O amigo disse que achava que era sobre pescar. Nunca foi sobre pescar. Também nunca foi sobre marcenaria. Sempre foi sobre o espaço. E o espaço sempre foi sobre a permissão de deixar de ser todas as versões de si mesmo, menos a original. Há outro que vendeu uma casa. E na nova, a única coisa que importava era a sua garagem. A cozinha podia ser reformada. Os quartos podiam ser pintados. O quintal podia ser arrumado com o tempo, mas a garagem tinha de estar certa desde o primeiro dia. A altura do teto, a capacidade elétrica, a luz natural, o piso de concreto que dava para varrer em 3 minutos e não reclamaria de óleo, mancha ou da bagunça particular que a criação produz. A esposa entendeu. Não entendeu os detalhes, mas entendeu a prioridade, e isso bastou. A garagem ficou pronta antes de a cozinha ser aberta. A bancada estava nivelada antes de a cama ser montada. E na primeira noite na casa nova, enquanto caixas enchiam todos os cômodos e nada estava no lugar, ele ficou na garagem sob a luz nova da oficina e sentiu pela primeira vez, desde que o caminhão de mudança chegou, que estava em casa, não na casa. No cômodo dentro da casa para o qual a casa existia. O que a maioria vê quando um homem some na garagem toda noite é hábito, rotina. Um homem que gosta do seu espaço. O que de fato acontece é um homem voltando ao único lugar do seu mapa interno onde o sistema nervoso pode parar de atuar e começar a existir. A pesquisa de Oldenburg diz que a garagem funciona como o último terceiro lugar numa vida organizada inteiramente entre o primeiro e o segundo. A pesquisa sobre a rede de modo padrão diz que o trabalho manual focado na garagem oferece a única supressão confiável do ciclo mental que rodou o dia inteiro. A pesquisa de identidade de Oyserman diz que a garagem é o único espaço em que a identidade em que esse homem mais confia pode operar sem interferência. O argumento de Crawford diz que a objetividade do trabalho manual oferece uma clareza cognitiva que o mundo profissional abstrato é estruturalmente incapaz de dar. O homem na garagem não está se escondendo da própria vida. Está voltando para a parte de si que a sua vida, com todas as exigências, concessões e encenações, o obriga a deixar de lado por 16 horas por dia. E a garagem é o cômodo que diz, pode largar isso agora, toda noite, enquanto a luz estiver acesa, sem marcar horário, sem coparticipação, sem sala de espera. Só a porta, a bancada e a misericórdia particular de um espaço que nunca pediu que você explicasse por que veio. Tudo isso. Os papéis, as respostas, a versão calibrada de si mesmo que o dia exigiu. Largue, pegue a ferramenta. E seja por 20 minutos ou 2 horas ou pelo tempo que a luz da oficina ficar acesa, ninguém, além de quem você realmente é. Se você já entrou na sua garagem sem plano nenhum e sem nada quebrado, e sentiu uma mudança no corpo que não soube nomear, mas que pareceu a primeira respiração funda do dia, você não estava perdendo tempo. Estava chegando? A pergunta não é por que a garagem faz você se sentir você mesmo. A pergunta é o que significa ter de deixar a maior parte da sua vida para trás para se encontrar. E se a distância entre quem você é na garagem e quem você é em todo o resto pode ser encurtada, ou se essa distância é justamente o que torna possíveis as duas versões. Se este vídeo trouxe uma forma nova de entender o que acontece na sua oficina, há algo que fizemos para você. No primeiro comentário abaixo deste vídeo, há um link para um guia que montamos sobre como conseguir um acabamento perfeito todas as vezes. Centenas de inscritos já garantiram a sua cópia. Talvez valha a pena dar uma olhada.